Semana passada nós vimos o Pomodoro, que é uma técnica de concentração. Vimos o Recall, né? A gente começou e hoje nós vamos terminar, para você saber. E além disso, pessoal, o que mais? O que mais? Post-it. O post-it, que nós vimos, tem que colocar lá no calendário. A gente viu também a técnica de interrogação elaborativa. Boa, técnica da interrogação laborativa, que na verdade foi uma técnica, né, para que a gente conseguisse melhorar o nosso desempenho na nossa interpretação de texto, mas hoje a gente vai aplicar todos os dois na vida real, tá, gente? Então aqui eu já estou aqui batendo os prints que a gente vai utilizar. E é isso. O mapa da tarefa, exatamente. O mapa da tarefa, galera, é você saber que quando você tem uma tarefa de leitura, você tem que agir de um jeito, e quando você tem algumas técnicas de interpretação de texto, você vai fazer de outro jeito, né? Ou quando tem algumas tarefas de leitura, faz de um jeito, e quando tiver tarefas de exercício, você vai fazer de outro jeito. Então, se acalma, porque a gente vai explicar aqui para você como é que faz. Porém, o mais importante que nós vimos na aula anterior, na sexta-feira, foi sobre o Pomodoro. Galera, o Pomodoro não tem erro. Você vai sentar a bunda na cadeira para começar a estudar e dar o play nesse troço, igual a gente vai fazer aqui agora. Então, você vai colocar lá, vou colocar aqui agora, por exemplo, 15 minutos. E durante esses 15 minutos, você não pode mais prestar atenção em nada, né? Lembra que... Não, começamos agora, Mariana. Pode ficar tranquila. Então, nós vimos isso, tá? Hoje, como eu citei para vocês no dia anterior, na sexta-feira, nós começamos a técnica do recall e a técnica da interrogação laborativa. Só que eu só fiz comentar com você como é que aplica cada uma das técnicas, que é para justamente facilitar um pouco o nosso entendimento hoje. Então, nós já vamos aqui para a nossa parte prática, onde eu vou aplicar na vida real aqui agora com você essas técnicas, tá? Então, preste atenção aí com como é que a gente vai fazer, ó? Se liga aí. Vou aqui compartilhar minha tela com você. Tem mais gente chegando aqui ainda. Então, só lembrando que nós estamos dentro da parte da estratégia da metodologia, que é justamente a parte da aprendizagem. São 7 etapas, galera. A primeira na sala de aula, né, que é o entender. A segunda, o momento opa, rapidinho você organiza. Depois, antes de começar a estudar, coloca o Pomodoro, que é mais rápido ainda. E toda vida que você for estudar, que você tiver que ler um texto, então você vai utilizar essas técnicas que a gente vai falar agora. Recapitulando, técnica do recall. Você vai pegar um texto, você vai ler aquele texto, vai tampar e vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. Essa é a técnica do recall, você traduzir para as suas próprias palavras o que foi que você acabou de ler. Essa é a técnica do recall. Lembrando, gente, se você está com sono, lembrando que é importante que você pegue um papel e uma caneta, preste atenção no que é que eu estou falando e vá anotando. Coisas boas também para sono é tacar água com gelo na cara com toda a força. Porque quanto mais forte o gelo bate na sua cara, menos sono você vai ter. Você vai sentir mais dor do que sono, acredite. Brincando, gente, pode tirar o gelo, só água gelada mesmo na cara, tá? Para quem ainda não fez isso, Caraca, tio. não, gente, não tem problema não tacar água gelada na cara. Acorda no instante. Mas com Mas gelo, Ave Maria, a pessoa vai morrer. Tanto calma frio. aí. Não, gente, morre não, acorda. Ou toma um café, exatamente. Toma um café fervendo, aí você não sente mais a sua língua durante 3 dias. Inclusive, eu tô há 2 sem sentir a minha língua, porque eu tomei alguma coisa muito quente, eu não sinto mais faz 2 dias. Isso é verdade. Então, na técnica da interrogação laborativa, que é a próxima, que é a técnica do porquê, gente, com café não faz isso, tá? É uma brincadeira. Brincadeira é não faça em casa. Então, você estava pensando em tomar água fervendo e botando na boca, não faz isso, tá? Porque você vai colocar a culpa em mim, eu vou ter que tirar a gravação e ninguém nunca mais vai encontrar, tá bom? Então, vamos ser conscientes. A gente fala isso porque vocês são mais velhos, e aí a gente sabe que vocês, tio, é uma brincadeira, né? Isso, é uma brincadeira. Galera, bota aqui a mão, fala para você mesmo técnica do recall. Do outro jeito, você vai fazer a técnica do porquê. Técnica do porquê nada mais é do que você tá lendo o texto e se perguntar por que aquilo ali existe, o que é que está acontecendo. Nós vamos aplicar ambas aqui nesta aula e você vai identificar como nós vamos fazer. No começo, para facilitar a sua vida, eu mesmo vou começar aqui a fazer, mas depois ocorreu um erro? What the fuck?
Pera aí, que esse erro eu nunca tinha dado antes. Bom, deu certo agora. Pronto. Pessoal, então é o seguinte, você está vendo aí um textinho, tá na sua apostila também esse texto. Não é o mesmo texto para todo mundo, como vocês são mais velhos, a gente já está colocando esse texto. Então, é importante que você consiga ver também na apostila. Então, vamos lá, galera, prestem atenção. O crescimento das cidades. Nós vamos aplicar a técnica da interrogação laborativa. Ou seja, eu vou ler esse texto aqui com você e durante a minha leitura, eu vou tampar e vou me perguntar o que foi que você, o que é que a gente está lendo, tá? Então, olha aqui. Primeira coisa, quando você vai ler um texto, é prestar atenção no nome do texto, no título do texto. Então, aqui está o crescimento das cidades. Aí você vai parar e vai pensar, nossa, crescimento das cidades, legal. Então, não comece já a ler o texto corrido, não, gente. Não vamos recorrer aqui, não. Leia sempre o título do texto e tente se colocar na posição ali disso, tá? Gente, a página é a 36, tá? A página 36. Vamos lá, gente. Eu vou começar aqui para você ter uma ideia do que a gente vai fazer, como é a técnica do recall. Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico-social do Brasil nas últimas décadas, para buscar explicações. Após os anos 50, ocorreu no Brasil um processo que ficou conhecido como modernização, uma nova etapa do desenvolvimento capitalista do país. Então você vem aqui, ó, a gente tampa, na vida real a gente usa a mão, tá, gente? Usa a mão para tampar. E aí você se pergunta, o que foi que eu acabei de ler? Eu vou lhe responder, mas depois, uma hora, você vai também responder aqui, tá? Bom, a gente está lendo, aí você vai ver que eu vou colocar minhas próprias palavras. Aconteceu no Brasil, em 1950, um processo chamado modernização, que foi uma nova etapa do capitalismo no país. Então, durante esse texto, a gente vai recorrer aqui a esse movimento que ficou responsável pela evolução tanto da sociedade como também da economia do país. Então, isso foi o que a gente acabou de ler. Eu peguei o que estava escrito no texto, tampei e coloquei com as minhas próprias palavras o que era que eu tinha acabado de ler. Perfeito. Entendi. Você pode dar uma olhada se realmente tem tudo aqui direitinho. E aí você vai para o próximo agora e vai para o próximo parágrafo, né? No caso aqui, o segundo. Então, vamos lá. Mas o que significa tudo isso? Para você, o que é moderno? Essa palavra é entendida muitas vezes como sinônimo de avançado ou recente. Mas utilizamos aqui, né? Mas estamos usando aqui a palavra modernização para designar as grandes modificações sociais e econômicas ocorridas no Brasil naquele período, na produção industrial e agrícola, nos transportes e no crescimento das cidades. Então você vem aqui, ó, e você tampa o que foi que você acabou de ler. E aí é o desafio, né? And now, what I read. O que é que eu li num inglês muito ruim? Foi o que eu acabei de ler, galera. Bom, no começo do texto ele fala o que é moderno, né? O que é essa palavra modernização, que muitas vezes a gente acredita que se refere a uma coisa que é recente, uma coisa que é nova, mas não é isso. Aqui nesse texto está dizendo que essa modernização é esse desenvolvimento que aconteceu no Brasil, tanto social quanto econômico, e que melhorou o Brasil em alguns aspectos, na produção industrial, produção agrícola, né, que são ali nas indústrias, além disso, o transporte e o crescimento das cidades. Ou seja, você, enquanto está lendo, teria que ir imaginando, né, as cidades aumentando, o transporte interligando todo o Brasil, as indústrias ficando maior e mais agricultura. Enquanto eu estava lendo o texto, galera, já montou aqui na minha cabeça o filme do que eu estou falando para você. Já estava montando aqui o filme, tá? Que é o Brasil crescendo, né? As cidades crescendo, o transporte crescendo, a agricultura e as indústrias. Então, você vai parar aqui e você vai ver se realmente foi isso que a gente acabou de ler. Se você for parar para olhar aqui o que é que está acontecendo, você vai ver que primeiro a gente fez o questionamento do que é moderno, entendido muitas vezes como sinônimo de avançado, mas na verdade não é isso, né? A modernização é nesse momento aqui do Brasil de melhorias sociais e econômicas. Para quem está chegando agora, gente, a gente está utilizando a técnica do recall, que é uma técnica sobre você ler o texto, tampar e falar para você mesmo que você está lendo.
Nesses 2 primeiros parágrafos eu utilizei aqui o texto, né? Utilizei para fazer isso. Mas agora eu vou querer a sua ajuda. Então, nesse aqui, se você puder, por favor, usar o seu microfone, vai me ajudar. Mas se não, você prepara a mão aí, porque assim que eu acabar, eu vou tampar. E aí você vai ter que dizer com as suas próprias palavras o que foi que eu acabei de ler, tá certo? Então vamos lá. E tudo isso, né, está ligado ao desenvolvimento do capitalismo do país. Por quê? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir e ampliar seus lucros. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais, que se localizaram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Então, e aí? Eu posso falar? Pode, claro. Eles tipo, investiram na modernização, assim, né? E daí isso foram atraindo mais lucro. Isso. Isso aí tá com as palavras mais ou menos do texto. O que é legal, porque de certa forma você trocou um pouco a ordem e colocou de uma forma mais organizada na sua cabeça. Mas como é que a gente pode falar com outras palavras isso aqui que eu acabei de falar? Mas muito obrigado pela participação. Na verdade, foi bem boa. Porque, na verdade, foi o que eu fiz lá no texto passado, né? Eu meio que troquei só as palavras, mas você tem que colocar com as suas próprias palavras. Então, galerinha, o desenvolvimento do capitalismo faliu várias indústrias e, na verdade, isso não está escrito no texto, né? Que o desenvolvimento do capitalismo faliu várias indústrias. Ele pode até ter falido, mas não é o que está no texto. Lembrando que eu tirei esse texto de um livro paradidático do colégio normal, tá? Não foi da minha cabeça, não. De um livro didático. Bom, o que estava falando aqui é que com esse advento, o Estado, né, que é o governo, ele começou a investir mais em empresas, ficar mais rico, e muitas outras empresas queriam vir aqui para o Brasil, principalmente localizadas, né, se você está escrevendo aí ainda, no eixo Rio-São Paulo. Então, por isso que o eixo Rio-São Paulo, né, Rio de Janeiro e São Paulo, são basicamente as cidades mais desenvolvidas nesse critério industrial, porque o Estado começou a ter muita grana, colocou tudo lá e a gente consegue ver esse desenvolvimento. Show? Ou seja, ó, tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo do país. Por quê? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir, ó, e ampliar os seus lucros. Então, a empresa, ela se expandiu e melhorou os lucros. O Estado brasileiro, né, que é o governo, ficou show de bola, investiu mais aqui na gente. Lembrando que isso em 1950, né? Vamos lá, galera. Próximo desafio aqui para vocês, ó. Criaram-se empresas estatais. O que é isso? Empresas que o governo cria, né? Então, governos, prefeitos, governadores, presidentes, né, juntamente ali na política, vão lá e criam empresas, como a siderurgia, tipo a Petrobras, né? Petroquímica, né? No caso aqui a Petrobras, siderurgia deve ter outras lá, extração mineral, né? O Vale. Várias empresas foram criadas nessa época e construíram-se infraestrutura de transportes, comunicação e energia, tendo as rodovias como carro-chefe. Gente, o que é carro-chefe? Carro-chefe nada mais é do que a coisa principal que aconteceu, né? A coisa principal, o principal. Então, por exemplo, qual é o carro-chefe numa pizzaria? É vender a pizza. Ah, mas vende refrigerante, vende suco, vende pastel, vende outras coisas. Mas o carro-chefe é o que é de principal que vende dentro daquele estabelecimento. Então, foi as pizzas, né? No caso aqui está dizendo que as rodovias, que é as ruas, construção de ruas, foram o carro-chefe. E aí ele acrescenta, ó, o território, gente, lembra de colocar no mudo. E aí é o Enzo, no caso. Enzo, eu vou botar aqui o teu no mudo, tá? Se quiser falar, o foco principal, por exemplo, exatamente, né? O foco principal desse exemplo aqui. Então, o carro-chefe foram as rodovias. O território nacional foi sendo integrado, embora com muitas diferenças sociais e regionais. Organiza-se o mercado consumidor interno, com gente comprando mercadorias em mais lugares do país, né? Então, o que foi que ele acabou de citar aqui, gente? Quem pode dizer o que foi que eu acabei de ler?
A Sofia disse que expandiu as empresas, não foi muito bom, mas falou isso do parágrafo passado. Nesse parágrafo, galera, quem aí quer dizer o que a gente viu nesse parágrafo? Não pode olhar para a apostila, não. Olha para cá. E aí, escrevam aí, escrevam aí. Lembrando, gente, que essa é uma atividade que você não precisa fazer em todo o texto. Você pode fazer em alguns parágrafos, geralmente nos primeiros parágrafos, e você pode ter a evolução dessa técnica, que aí é a melhor coisa, né? Você está no paraíso. Como é que é a evolução dessa técnica? É você ler, galera, 5 parágrafos e você lembrar de todos os 5 de uma hora para outra. Então você vai ser um expert, você vai ler mais rápido e você vai ler todos os 5 e você já vai aprender isso quase que instantaneamente. Caraca, isso é difícil, o Ícaro falou. E o que foi que eu dei o exemplo do Davi na piscina? Vocês achavam que era brincadeira? Jogaram lá o Davizão no meio da piscina, no começo ele não sabia nadar, e quando o técnico foi ensinar as técnicas corretas, ficou mais difícil para o Davi. Então eu estou ensinando agora a técnica correta para você ler um texto, que você vai chegar a ler 5 parágrafos e vai lembrar o que foi que tinha dado em todos os parágrafos. E aí sim você vai conseguir melhorar aí o seu desempenho. Tá? Não sei. Ok, é difícil. E ele se afogou. É bom para fazer um fichamento de algum capítulo do livro. Um fichamento normalmente é alguma coisa que você escreve, né? O nosso objetivo aqui seria você não escrever. Você só ler e rapidinho tentar lembrar o que foi que você viu. O Paulo colocou, criaram estatais. É verdade, criaram estatais, mas para qual finalidade, quais tipos de estatais e o que foi que isso tem a ver com o resto do capítulo, do texto, né, do parágrafo. Galera, espero que vocês consigam escrever, e não é para copiar e colar, viu, Ruth? Rose que diga. A Rose está olhando no texto e escrevendo, muito linda. E aí, gente, eu vou dar aqui nossa pausa, e a gente vai poder conversar aí algumas coisas. Gente, qual é o estilo musical que vocês gostam mais? Escrevam aí pra mim. O que é PP? PP é pop? Pop, lo-fi. Não sei como é que é lo-fi não, viu? Eu escuto tudo, aí sim, pô. Como é que é lo-fi, hein? Pagodé. A minha escola passa muito fichamento, que é basicamente resumir o capítulo. Então é melhor, porque a gente resume com as nossas palavras e a professora não acha que é copiando. Pronto, Liz. É exatamente, tu já vai fazendo na mesma hora. Eletrônica, é nóis, gente. Eu curto muito eletrônica. Lo-fi é música calma. Muito bom. Música calma é bom para você estudar. Liz, então isso aí vai ser muito bom para você. Porque você simplesmente pode, em vez de só pensar com as suas próprias palavras, já coloca no teu resumo. E aí, enquanto tu tá lendo, já faz o resumo e aí acaba os dois numa coisa só. Fica voado, gente. Qualquer música boa, Isabelle falou. Isabelle é Isabelle mesmo, né, teu nome? Gente, e o que é uma música boa? Agora, outra pergunta. O que é uma música boa para você? Fazer uns desafiozinhos para vocês agora, de vida. O que é, gente, uma música boa para você? Algo que você curta. Qualquer música menos funk. Tá certo. Então quer dizer que se tiver um pagode que faça apologia a crime, que fale de criminalidade, que desvalorize a mulher, tá valendo. Porque não é funk, então tá valendo o pagodão que discrimina a mulher. Pode? Se qualquer música é boa, menos funk, não pode não, né? Então não é qualquer música menos o funk. A gente não decifra uma música boa, uma música ruim, somente pelo estilo musical e também pela letra daquela música. Não sendo funk nem K-pop, né? Pagode, tá tudo certo. Por isso que é bom a eletrônica, né? Porque não tem erro. É só irado e pronto. Que valoriza a mulher. Depende da letra. Muito bom, depende da letra. Então, a música boa ou é ruim, depende da letra. Isso é algo importante da gente ver aqui. Se vocês quiserem, no próximo intervalo, eu não sei se hoje vai ter 2 intervalos. Na verdade, eu tô acabando hoje 5 minutos mais cedo com todo mundo.
Mas se vocês quiserem, eu posso pegar uma música que eu gosto muito aqui e passar para vocês a letra dela, para você ver o que é uma música boa, não pelo estilo da música, pelo o ouvido. Ela é muito bonita também, a melodia é muito boa, mas pela letra. Eu amo Now United. Eu curto mais o ritmo do que a letra, só se é a letra de tanto escutar. Pois é, legal, muitas vezes você vê pelo ritmo, né? Porque o ritmo, de certa forma, deixa você. Bom, você gosta do ritmo, então quem gosta de funk vai lá pela letra, porque você vai se movimentar e tal. Minha música preferida é o remix da Leila Cabeleireira. Da Cabeleireira. Aí sim, pô. Muito bom. A Mariana curte muito esse tipo de música. Vamos lá. Agora eu vou pedir para que vocês coloquem aqui o nome da música que vocês gostam. Vamos lá, o nome de uma música que você curte. Nome da música, nome da música. Mi Panzunzum, Gás, 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 como assim, gente? Água, coca, latão, água, coca, latão. Como assim, gente? Água, coca, latão. O Enzo tá sem entender nada, é, Enzo? Enzo, a gente tá no meio da pausa, Enzo. Aqui. Tem mirim pra gringo e mais. Gente, tô ouvindo aqui um água, coca, latão. Isso é uma música? Tio, pesquisa Mary no YouTube, você vai achar. Pera aí, gente. Pesquisar o quê? Gente, água, coca, latão. Eu tô com medo de ouvir essa música em público. Cara, meu cabelo tem que ter um negocinho pra ele ficar em pé. Vamos lá, acabou nosso time. It's over. Tá. Black Pine, Mary Mary, um meme, Child Hood. Muito bom. Vai não, tio, é funk. Gente, eu vou depois dar uma olhada aí nessas músicas e vou tentar dar uma lida. Mas agora acabou de acabar o nosso tempo. Deixa eu ver se acabou mesmo. Pronto, acabou de acabar. E eu vou colocar os nossos 15 minutos. Então prestem atenção, viu? Quando a gente acabar na próxima pausa, pode ser que eu dê uma olhada aí em algumas músicas. O latão aí eu acho que vai ser pai eu escutar aqui. Mas pode ser que depois de escutar, amanhã eu venho aqui com a análise da música. Eu adoro analisar as músicas, então fazer pausas com isso deve ser legal. Galera, vamos lá então. Você tá vendo aí, né? Então a gente vai agora para o nosso próximo, né? Então, na verdade, eu vou traduzir o que foi que a gente colocou aqui. E aí, galerinha, agora, quem lembra o que foi que a gente colocou aqui, hein? Quem lembra o que foi que a gente colocou aqui? Complicou, né, para vocês agora? Depois de tanto tempo? Pessoal, é o seguinte. Nesse parágrafo, o autor colocou que criaram as estatais, né? E essas estatais, que foram criações, empresas do governo, aumentaram na siderurgia, né, do aço e tal, da petroquímica, do petróleo. E, além disso, está escrito nesse bloquinho amarelo que aumentaram as cidades e que o principal coisa que melhorou, né, que aumentou, que é o carro-chefe que ele chama, foram as rodovias. Ou seja, como aumentou muito as rodovias, o Brasil continuou a ficar todo interligado. Então, existiam ruas de vários locais do Brasil para outras cidades. Como isso aconteceu, galera, de cidade para cidade, então o movimento interno, né, tipo as mercadorias, mais pessoas poderiam comprar e vender de qualquer lugar do Brasil. Então, melhorou o comércio interno do Brasil. Bom, foi isso que eu entendi dessa partezinha que está amarela. Só para vocês recapitularem, então, ó. Criaram-se empresas estatais como siderurgia, petroquímica, extração de mineral,
e construir sua infraestrutura de transportes, comunicação e energia. Então, não falei comunicação... Vixe, tá uma seta, ó. Então, eu não falei, né, comunicação e energia. Então, isso aqui é algo que é importante, mas que eu não falei. Então, você pode dar uma releiturazinha rapidinho para você ver se você esqueceu de alguma coisa. Quanto mais o tempo passa, menos você vai esquecer. Tendo as rodovias como carro-chefe, eu falei, o território nacional foi sendo interligado, que eu também falei, embora com muitas diferenças sociais e regionais, não falei. Organiza-se o mercado consumidor interno, que eu falei, com a gente comprando mercadorias em mais lugares do país. Isso eu também falei. Com as minhas próprias palavras. Então, galera, o objetivo dessa técnica nada mais é do que você colocar com suas próprias palavras o que foi que você está lendo, tá? Vamos lá aqui agora um pouquinho mais para baixo, ó. Wait a minute. Um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou ler o último parágrafo aqui, que é um pouquinho maior. Vamos ver, viu? Fique atento, porque eu vou perguntar quando acabar aqui. As cidades passaram a se concentrar cada vez mais indústrias. Não. As cidades passaram a concentrar cada vez mais indústrias, comércio e serviços, atraindo, gente, trabalhadores de todo o país. Nos anos 70, a maior leva de imigrantes dirigiu-se do Nordeste para as grandes cidades do Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, buscando empregos e melhores salários. No Planalto Central, ergue-se Brasília como sede do poder político e ponte para ocupar o Brasil Central. A partir da ampliação dos transportes e das comunicações, mais mercadorias, pessoas e informações passam a circular no país, tendo por base as cidades e sob o comando das metrópoles do Sudeste. Nos anos 80, os deslocamentos de pessoas tomam várias direções, como do sul para a Amazônia, expandindo fronteiras agrícolas e gerando novas cidades. Pumba! E aí, galera? O que foi que tá escrito aí, hein? Desafio. O que é que tá escrito aí? Gente, nesse último texto. Gente, vamos lá focar, gente. Não bota aí não a música, por favor, faz favor. Ajuda nós. Na hora do intervalo a gente pode voltar para elas. E aí, galera, quem quer falar isso tudo que a gente colocou aí? Eu não sei, né? Tem gente chorando já, gente. O Enzo tá mais perdido que segue em tiroteio. O que foi, gente, que eu acabei de ler? O aumento das indústrias atraiu mais imigrantes. Pronto, ó, isso aí é uma coisa que realmente a gente colocou, não com essas palavras, mas aumentou a indústria e essa indústria atraiu imigrantes. As indústrias estavam localizadas aonde e atraiu imigrantes aonde? Isso aí também estava no texto. E aí, onde era que estavam essas indústrias e atraiu imigrantes da onde? Tá vendo, gente, a dificuldade que tem de vocês lembrarem tudo que a gente colocou lá? Do que a gente leu? Que as cidades começaram a atrair mais indústria de outros países. Foi atrair indústria de outros países, nós lemos isso em outros capítulos, né? Nos outros tópicos, que diga, nos outros parágrafos. Nesse não tem muito disso, não. Gente, quem aqui não lembra nada do que eu li? Vai, quem não lembra nada do que eu li? Escreve aí um eu. Gente, eu vou chorar, gente. Confesso. Gente, eu vou chorar. Olha aqui pra mim, eu vou de olho fechado explicar pra você. Eu entendo que é a primeira vez, né? Olha, que eu li esse texto para os mais novos também, deu super certo, viu? Então, vocês são mais velhos, segurem aí, que esse texto é da idade de vocês, inclusive. Gente, ó, toda vida que você for ler um texto, lembre-se disso. Você vai ler o texto, você vai ter que botar a mão e vai ter que se falar. Se você não está entendendo o que é que você acabou de ler, parando para refletir o que você acabou de falar, imagina se você continua correndo com o texto. Imagina, galera, se você não está entendendo muito bem, lendo o texto, parando, tentando refletir o que acabou de ler e você não lembra mais, imagina se você vai ler com texto corrido. Tá bom pra mim, né? Pra mim também.
Vocês estão brincando, né? Comigo? Não é sério. Brincadeira, né, galera? Vocês são muito espertas, vocês. Bom, vamos lá. Você se acostuma. Muito bem. Então, olha aqui, ó, o que foi que aconteceu. Esse parágrafo que você está vendo aí, né, que está com amarelo, fala sobre 3 coisas. Primeira delas, fala que os imigrantes, né, que faziam parte lá do Nordeste, vieram na década de 70 para o eixo Rio-São Paulo em busca de melhores salários, em busca de melhores condições de vida. Depois falou também que no Planalto Central, né, lá em Brasília, se ergueu a política, né, ali o poder político para fazer justamente essa interrelação entre o Brasil ali no centro. Além disso, no final, ele fala também que lá no sul, as pessoas na década de 80, elas migraram do sul para a Amazônia, né, em busca de aumentar a produção agrícola. Então, olha aí, ó. É isso tudo que está falando aí. Então, aqui fala que, ó, na década de 70, os imigrantes dirigiam-se ao Nordeste, foi uma coisa que eu falei, atraindo trabalhadores, né, de todo o país, isso também falei, buscando melhores condições de emprego. Planalto Central, né, criando ali a política, lá em Brasília, que eu também falei. Os transportes, comunicações e mercadorias eu não falei, mas começaram a circular mais informações. E aí, na década de 80, que eu também falei, deslocar as pessoas tomaram várias direções, como do sul para a Amazônia, expandindo, né, fronteiras agrícolas, né, em busca de mais terras e também gerando novas cidades. Então, não falei tudo que está aqui, claro, mas eu falei 80% com as minhas próprias palavras. E deu para entender o contexto geral, entendeu? Não, travou mesmo. Mas agora já voltou, não foi, galera? Digam aí se voltou. Do que segue em tiroteio, não, pô. Do que cego em tiroteio. Todo mundo tá conseguindo ouvir direitinho? Ah, agora eu entendi, né? Agora eu entendi, sim. Pronto, muito bem. Galera, então, mas eu entendi que os migrantes do Nordeste que foram para o Sudeste. Exatamente. Os migrantes do Nordeste foram para o Sudeste na década de 70. Em 80, a galera lá do Sul foi para a Amazônia para expandir as cidades e também a agricultura, tá? Para mim tá de boa desde o começo. Beleza, Liz? Tá, eu ainda tô perdido. Galera, para quem ainda tá perdido, é porque não tá aplicando a técnica no seu dia a dia. É a primeira vez que você tá entrando em contato com essa técnica. Então, querendo ou não, você vai ter um pouco de dificuldade. Por isso, Ícaro, que é melhor que todos os dias, quando você for ler um texto do seu colégio, experimenta tampar e falar para você mesmo o que acabou de acontecer. Agora, galera, a gente vai passar para uma próxima etapa, que vai ser, na verdade, a próxima técnica nossa, né? E a próxima técnica, ela vai ser a técnica da interrogação elaborativa. Guilherme, essa técnica está parecendo que é pior do que a outra. Não, galera, se acalma, porque não será pior do que a outra. Vai ser muito pior do que a outra. Não, galera, vai ser tão fácil quanto. Não se preocupe não que a gente não produz coisa difícil aqui para vocês, não. Vamos lá, ó. Esse aqui é até o textinho menor. Todo mundo tá vendo aí a situação no campo? Todo mundo tá conseguindo ver a situação no campo? Assim faz medo. Não, galera, tá tranquilo. Vamos lá. A primeira técnica você viu que eu tampei o texto, pô. Eu tampei o texto e eu coloquei lá os pontos principais daquele texto, né? Que a gente vai falar com as próprias palavras. Na técnica do porquê, que é da interrogação elaborativa, que está na página 37, não vai ser a gente traduzir o texto do que está com as próprias palavras, né? Vai ser nós colocarmos o porquê das coisas. Então, nos 2 primeiros parágrafos, eu vou colocar aqui a técnica oficial e vou trazer os porquês para vocês. E aí, depois, eu vou falar, você vai dizer o porquê, tá? Então, eu vou ler aqui e você vai falar porquê. E aí, depois você vai utilizar a técnica oficial. Então, preste atenção. Olha, galera, por mais que você esteja prestando atenção nisso, é importantíssimo que você aplique na vida real.
que você realmente pegue o seu texto, deixa eu tirar o óculos, nem lembrava mais, ó. Que você pegue o seu texto e que você realmente tampe e fale para você mesmo, ou então aplique essa nova técnica. Então vamos lá. Esse texto aqui, que é a situação do campo, literalmente vai ser o próximo texto depois daquele outro. Espirrei, galera. É a continuação daquele outro. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você vai ler um texto, o que é, galera? É o nome do título. O nome desse título é a situação do campo. Olha aqui. Lembrando da técnica, você vai ler e vai se perguntar o porquê que aquilo ali está acontecendo. Então vamos começar aqui, ó. O campo e as atividades agropecuárias foram modernizados. Ponto. Aí você, usando a técnica da interrogação elaborativa, a técnica do porquê, você vai ter que se perguntar por que as atividades agropecuárias foram modernizadas. Aí você vai lembrar, nossa, se o Brasil aumentou as estatais, se tinham algumas estatais que foram para a área do campo, então essa tecnologia também chegou no campo. Então você está justificando alguma coisa que está no texto. O que isso quer dizer? Privilegiando-se apenas de um lado da modernização. Por que foi um lado da modernização? Porque o outro lado foram nas cidades grandes, né? Então as cidades, o centro das cidades cresceram, que foi um lado da modernização, e a modernização também chegou no campo, que foi o outro lado da modernização. Por isso que é de apenas um lado da modernização, não foi somente nesse local. A sua face econômica aumentou o uso de máquinas agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos, irrigação e outros, elevando a produtividade. Por que é que utilizaram máquinas agrícolas e fertilizantes? Ora, se o campo se modernizou, se tem agora novas tecnologias e eu consigo colocar máquinas em vez de gente para estar podendo trabalhar, se eu consigo colocar fertilizante que vai crescer muito mais rápido a minha produção, se eu consigo colocar agrotóxico que vai fazer ficar maior as coisas e tudo, então eu vou usar isso aqui no campo também para eu ficar com mais dinheiro. Então, na verdade, a galera do campo começou a fazer isso aí. Tranquilo? Por quê? Porque eles queriam ficar mais ricos, né? Usando máquina, fertilizante, agrotóxico, eles conseguiriam fazer isso. Tá dizendo no texto que era porque eles queriam ficar mais ricos? Não, mas a gente sabe que eles queriam ficar mais ricos. Então, quando a gente fala por quê, você pode estar criando coisas que você já sabe, né? Criando não, né? Explicando da sua forma, mesmo que não esteja no texto. Por isso que essas duas técnicas juntas, elas são muito, muito, muito poderosas. Porque você vai traduzir o que está no texto com as suas próprias palavras e se perguntar o porquê que aquilo ali existe. E aí, galera, você vai ser o leitor que mais vai ter sucesso, porque está utilizando essas técnicas que nem todo mundo usa. Aqui, ó. As tecnologias estão cada vez mais sofisticadas, né? Por quê? Ora, se tem mais gente estudando sobre tecnologias e a galera está conseguindo criar ferramentas novas, então elas vão ficar cada vez mais sofisticadas, porque querem ficar cada vez mais melhorando, né? Então tem isso aí. Um exemplo atual é a agricultura de precisão. Não sei o que diabo é a agricultura de precisão. Então, por que o exemplo atual é a agricultura de precisão? Sei lá. Vamos continuar o texto para ver se a gente acha. Mas tudo isso beneficiou, sobretudo, as culturas de exportação, como soja, laranja, cana, café e aves. Por quê, galera? Porque se eu estou produzindo muito mais agora, no meio da modernização, eu não vou só fazer importação, né? Que é você vender para dentro do país. Eu vou vender também para fora do país. Então, isso beneficiou também essa galera a vender para fora do país. Produtores e empresas com capacidade de investir, né? Lembrando que eu estou usando por quê várias vezes. Mas você, no seu dia a dia, não precisa usar tantas vezes assim. Como é a primeira vez que você está vendo essa técnica, então eu estou colocando de forma excessiva, várias vezes a mesma coisa. Mas no seu dia a dia, você vai usar uma vez ou outra, quando você tiver alguma dúvida, para você conseguir aprender melhor. Com a mecanização, muitos assalariados perderam empregos. Galera, por que é que com a mecanização muitos assalariados perderam emprego? Não está dizendo aqui por quê, mas você está fazendo essa pergunta, você é esperto. E aí você vai pensar, ora, a máquina, né, que é a mecanização, ela não dorme, ela trabalha 24 horas. A máquina, ela não fica doente. Eu não preciso pagar um salário à máquina, 13º, não preciso. Então a máquina, ela trabalha 24 horas, ela é bem mais forte do que o homem,
e ela não fica doente, eu não preciso pagar essa máquina, só pagar energia e tal, mas é mais barato do que pagar uma pessoa. Então, muitas pessoas assalariadas que recebiam grana, né, recebiam dinheiro, perderam seus empregos, né, óbvio, porque se as máquinas agora conseguiram isso. E aí, galera, olha aqui o que está dizendo, a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, que já era grande, aumentou ainda mais. Galera, por que diabos a concentração de terras na mão de proprietários que já era grande, em poucos, né? Então tinha muitas terras na mão de poucas pessoas e existiam poucas terras na mão de muitas pessoas. Por que é que isso aumentou ainda mais? Menos pessoas ainda tiveram mais terras ainda e aquelas poucas terras que tinham, mais pessoas não conseguiam ter. Porque quem é que vai comprar as máquinas, galera? Quem é que vai ter dinheiro para conseguir comprar um bocado de máquina? Quem é que vai ter dinheiro para comprar o fertilizante? Quem é que vai ter dinheiro para comprar os agrotóxicos? Quem é que vai conseguir produzir cada vez mais e mais? É quem já tem muito dinheiro. Então, o cara que já tem muito dinheiro, ele conseguiu comprar mais coisa, e aí os outros que não tinham tanto dinheiro assim, não tinham como comprar as máquinas, e aí ficou injusto, né? Porque não conseguiu ter essa capacidade de vender mais barato, coisa que os outros conseguiam. Então, por que que as mãos, as proprietários estavam em poucos, né? Poucos proprietários ficaram com mais terras ainda. Porque eram eles que conseguiam comprar as máquinas. Está escrito isso no texto? Não tá. Está escrito antes no texto, né? Mas não com essa interpretação. Então, quando você coloca o porquê, você lembra disso. Galera, vou fazer o seguinte com vocês, assim como eu fiz na outra turma, tá? Deixa eu ver aqui se vocês topam. A nossa aula ela vai até 16h45, né? Faltam 15 minutos. Eu quero saber se eu posso dar mais 10 minutos de aula. Robofobia. Calma, gente, que tem uma discussão aqui. Por que tomar lugar do trabalhador, né? A galera tá ali, né? Calma aí, calma aí. Faz sentido, né? Para ter mais produção e sair no lucro, aí ele fica mais rico. Porque eles tomaram o lugar do trabalhador. Vocês estão escrevendo, né? Tô gostando. Só estraga e tem a energia. A máquina é a sua e você faz bem entender com ela. Não como você gastar tanto, ou seja, mais lucro. Se quebra, fica mais caro que o salário. Aí vai depender muito da máquina, né, gente? Porque às vezes tem máquina que ela pode até quebrar e ficar mais cara, mas o tanto que ela produziu, o cara não ia conseguir produzir. Sai mais lucro para nós que não somos comerciantes, pois é mais barato comprar e pronto. É verdade, com mais máquinas vai lá. Vamos acabar com a robofobia e deixar as máquinas viverem com os humanos, já porque todos nós temos uns parafusos soltos. Aham, Icaro, senta lá, senta. E aí o Carlos, ele simplesmente pegou tudo que a gente falou e ele resumiu. Mipan, zum, 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 mipan, a qualquer custo, em a mi, zum, 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 põe da Peppa, né? Da Deep Web. Muito bem, o Carlos, ele pegou aqui o texto e conseguiu simplificar para quem não está entendendo. Se você não entendeu do Carlos, então não tem mais como entender, tá? Beleza, galera? E qual aí no Carlos, né? Acho que é um meme. É, gente, é um meme. Então vocês topam aí, galera. Ele aprendeu, né? Porque tá lembrando muito bem. Então eu vou dar aqui mais 10 minutinhos, tá? A gente acaba aqui uns 3 minutinhos antes, porque a gente tá no meio aqui da técnica e é bom a gente continuar e não se perder. Então a gente contei com a compreensão de vocês para hoje, pelo menos, como é técnica prática, a gente conseguir acabar aí um pouquinho antes, mas não vai dar a última pausa, tranquilo? Então, eu vou continuar aqui normal. Vamos lá, agora eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos da terra e dirigiram-se às cidades. Por que, galera? Que agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. Na luta pela terra, acirraram-se os conflitos no campo. Por que, gente, que aumentou os conflitos no campo? Por que teve guerra, gente? Causou morte de trabalhador, galera. Foi séria a parada lá. Causou morte de trabalhadores, de indígenas, sindicalistas e tudo mais. Por que galera, que tiveram essas mortes? Expliquem aí pra mim o que é que vocês acharam. Por que a galera foi expulsa? Por que causou a morte? A gente vai acabar o texto e acaba, exatamente. Tentar fazer isso nos próximos 6, 7 minutinhos. Se vocês forem ágeis aí escrevendo e poderem dizer aí.
Por que é, galera, que teve... Estou sentindo uma treta. Que treta? Dos trabalhadores rurais com a galera que não tinha terra com quem tinha terra, ou aqui da galera dos robôs e tudo mais? Gente, todo mundo escrevendo, viu? Todo mundo escrevendo. Os dois. Não, mas agora esquece os robôs. Vamos focar aqui no... Por que é que você acha que teve guerra? Hoje é basicamente praticando as coisas que aprendemos na última aula. Na última aula? Exatamente, Liz. Hoje é um dia de prática no que a gente viu na última aula, que foi a técnica do recall na interrogação laborativa aplicada na prática, para você ver como é que eu estou fazendo e você conseguir ter um melhor desempenho. Galera, se vocês estão escrevendo aí, eu vou continuar aqui, tá? Então, porque a gente não tem tanto tempo. Mas por que teve guerra? Mano, se simplesmente quem tinha muita guerra, ou quem tinha muita terra, muita guerra, quem tinha muita terra, tinha muito dinheiro, comprou as máquinas, os fertilizantes e tudo, e teve mais terras ainda, quem não tinha terra ficou lascado. E aí teve muita guerra, porque a galera não queria deixar isso acontecer. Então começaram a invadir as terras, começaram a invadir tudo. Não, gente, as aulas não ficam disponíveis para qualquer pessoa verem. As aulas ficam num negocinho chamado aula listada, e só quem está no nosso grupo recebe a aula gravada. Então, mesmo inscrito no meu canal e tal, ninguém consegue ter acesso a essa aula, não. Certo, galera? Então, por isso que teve muita guerra, porque tinha uma galera que com muita terra e outra que não tinham terras. E aí acabou que aumentaram as mortes. Por que pequenos agricultores, lembrando sempre da palavra por quê, né? Por que é que pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades? Porque eles não tinham mais terras, simplesmente porque não conseguiam vender, né? E foram expulsos e começaram a ir para as cidades. Vamos continuar aqui, ó. Nos anos 80 surgem novos movimentos sociais. Gente, quando é que surge um novo movimento social, né, para lutar no campo e distribuição de terra justa? Galera, porque se tem algumas pessoas que moram no meio da rua, não é justo quem tem muita casa, quem tem muita terra, não é justo dar uma parte dessa terra para que você use a galera para dormir lá? É justo ou não é? Bom, aí entra a política. Tem gente que acha que é justo, tem gente que acha que não é justo. Eu não vou entrar no mérito. Eu vou entrar aqui dizendo que alguns movimentos sociais foram criados para que justamente tenham terra para todo mundo poder plantar. Então, alguns movimentos no governo, né, alguns movimentos aí de populações foram criados, galera, terra justa para todo mundo, mesmo que você seja mais caro, você vai pagar mais imposto porque você tem muita terra, você que não tem muito produção não precisa pagar imposto e vai vender, vamos viver bem em sociedade, né? E aí então movimentos sociais começaram a serem criados. As técnicas modernas vêm causando problemas ambientais, como desmatamento, esgotamento de solos e contaminação dos rios. Por quê, galera? Porque se tem uso de agrotóxico, se tem uso de química, vai ter que ser despejado em algum lugar. Então, eu vou colocar agrotóxico para ter mais milho, mas em compensação a terra não vai ficar boa porque vai ter muito agrotóxico, né? Então, se eu tenho lá muita comida, que eu estou usando alguns fertilizantes, então vai acabar que esses fertilizantes, uma hora ou outra, vão parar nos rios, né? Porque vai chover, vai entrar na terra, e de uma hora para outra vai parar nos rios. Então, por que aqui tem contaminação de rio? Porque se eu estou contaminando o solo e chove, a água que foi do solo para o lençol freático vai uma hora chegar lá no rio. Então, se você lembra da aula de ciências, do lençol freático e tudo mais, você vai saber que debaixo da terra tem esse negócio aí que vai levar água para o rio. Se está contaminado, a galera que mora perto do rio vai acabar morrendo. Ou contaminado. Por fim, gente, também para acabar nossa aula, né? O campo tem oferecido novas oportunidades de emprego e atividades não agropecuárias. Por que tem oferecido novas oportunidades de emprego? Porque simplesmente se as indústrias elas estão dominando tudo na agropecuária, não tem mais espaço para ninguém, a gente vai ter que se virar. E tem muita gente, então a gente vai ter que se virar. Então o turismo, né, a galera da cidade que cresceu e a galera tá tudo muito doida trabalhando, então vamos aumentar aqui o nosso ecoturismo, né? O que é o ecoturismo? É o turismo eco, né?
Como assim, Guilherme? Eu acho que é eco de ecologia, ou seja, tem a ver ali com a natureza, e turismo é você, né, viajar e tudo mais. Então a galera tá começando a viajar mais para a natureza. Hotéis fazenda. Então, tinha uma fazenda, pequena fazenda que produzia alguns materiais, né? Materiais não, alguns alimentos. Mas os grandes, né, agora estão produzindo demais. Então perdi toda a produção. O que é que eu vou fazer? Vou fazer da fazenda um hotel para a galera que está muito louca lá na cidade e para as fazendas. Chácaras de lazer, serviços públicos ou domésticos em agroindústria e outros, né? Então a galera também foi ali para fazer alguns serviços domésticos e tudo mais, já que não tinha mais terra para eles, tá? Então toda vida, galera, que você lê um texto, experimenta sempre fazer a união dessas duas coisas. Você vai tampar e vai falar com as próprias palavras, que foi o que você acabou de ler, e além disso, de você tampar, por favor, usem essa técnica do porquê. Ela é muito forte. A palavra porquê, gente, você descobrir o porquê das coisas, basicamente é uma das coisas mais fortes para a aprendizagem. Então, se você falar assim, por que é que chove? Por que é que cai água do céu? Por quê? Gente, se você não souber, você vai estar o quê? Você vai estar decorando e vai esquecer. Mas se fizer sentido para você, você não esquece mais. Então, se tá tendo sol e o sol é quente, quando o sol entrar em contato com a água vai evaporar. Se a água está evaporando, uma hora ela vai chegar lá no céu. Só que quanto maior a altitude, mais frio vai ser. Então, lá em cima é frio. Se a água evaporada chegar lá em cima, vai condensar a água. Depois a nuvem, que é uma água condensada, ela vai se deslocar, vai chegar num local mais quente e aí vai chover. Pronto. Né? Então, quero que você saiba que se fizer sentido para você, você não esquece mais. Porque quando você sabe o porquê, o motivo, você entende todo o contexto. Seria basicamente isso? Exatamente isso, Liz. É exatamente. Então, o Ícaro colocou chuva, anjos fazendo xixi. Não faz o menor sentido. Então, é pura decoreba. Quando você sabe o real sentido disso, vai melhorar. Então, por isso que o porquê é uma palavra muito forte muito forte mesmo. Né? Tanto que quando a gente fala o porquê de um... Meu Deus, Ícaro. O porquê de um objeto, né? O porquê do curso. Por que você está fazendo esse curso? Para que você não precise mais ficar ouvindo sua mãe mandar, para ficar mais rápido e mais fácil para você os estudos, né? O porquê é muito forte. Você está aqui pelo nosso porquê. Você está aqui hoje porque você gostou do que a gente falou da nossa razão de existir, de poder lhe ajudar enquanto aluno. Beleza? Galera, então muito obrigado pela participação aqui de hoje. Vocês foram maravilhosos. E a gente se encontra no próximo dia, no caso amanhã, no mesmo bate-horário. Beleza. Tio, 15 minutos para você falou, uns 10 sem porquê. Exatamente. Porque Cadê sempre a é música? porquê. Cadê sua música? Gente, vamos deixar amanhã para as músicas, aí fica melhor. Viu? Tchau, tio. Valeu, galera. Tamo junto. Muitas gracias. Viu? Vocês podem falar em alemão também. Obrigado, que é assim, ó. Danke. Danke é obrigado em alemão. Aí eu falo assim, ó. Minha mãe Bitte. fala aqui esse nome, Dunkel. Danke. Aí eu falo bitte. Gente, eu acho que eu errei o bitte. Não tem esse L, não. Acho que é assim. Bitte sehr. Nem sei mais escrever alemão, meu Deus do céu. Guilherme, quando a gente entra na história, principalmente em algo da matéria de história, é bom porque você entra no personagem. Isso é bom, porque uma vez meu irmão me ensinou de um jeito mais divertido e como se eu fizesse parte. Exatamente, Liz. E para todo mundo que restou aqui também. Lembra que eu falei que quando eu disse que o Brasil ele se expandiu e aumentou a agricultura, aumentou a indústria, aumentou o transporte e aumentou aumentou o transporte e aumentou a infraestrutura, o crescimento das cidades. E aí eu automaticamente já imaginei muitas indústrias do lado das indústrias agropecuárias, mais cidades e tudo mais. Então é isso, tá? Se você se colocar no lugar da história, você vai entender
que é mais fácil. E não tem só história, tá, Liz? Na tarefa de história, não. Como eu falei, qual é a história da água no papel do ciclo da chuva? Aí você vai ver que tem uma história também que você pode te contar. A história das cidades aqui agora, do crescimento das cidades, né? Você imagina uma fazenda, ou então alguma coisa que conseguia produzir muito alimento, aumentou, e aí ficou tão grande por conta das máquinas. E os outros que eram pequenos começaram a assumir, entendeu? Então você começa a contar essa história também para você. Show? Valeu, Show. Aline. Espero que seja a Aline, né? Gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Gente, eu vou ter que ir indo aqui também, porque eu já vou ter outra aula. Mas muito obrigado aí